Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Você achou? Diga amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão ou em vão. Está claro o texto? Está claro o texto? Sede firmes, inabaláveis, outra tradução traz constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. Porque uma coisa é iniciar, outra coisa é permanecer. Para permanecer tem que haver constância. Só que o Espírito de Deus, pelos escritos de Paulo, ele fala mais. Ele diz: sejam abundantes. E o abundantes é uma resposta para aquele que acha, que acredita, que já está fazendo muito, que já está fazendo o suficiente, que já está fazendo demais. Ser firme significa dizer, vai ter intempéries, dificuldades, ações para que você seja desestimulado, desmotivado e desista. Do quê? Aqui não é da caminhada, é da obra do Senhor. Mas resiste, permanece firme, ou seja, não abandona, não desiste, permanece. Seja constante. O que você iniciou, dê prosseguimento. E não é com decadência, é com constância. Porque nós podemos prosseguir em algo, só que em declínio. Começou empolgado, mas está desmotivado, desanimado. E aí não faz da mesma forma. Aí tem um declínio. A palavra não é continua, mesmo que decadente. Não. Mesmo com declínio. Não. A palavra é seja constante. É uma reta. Só que ele diz, além do constante, seja. Se você começou fazendo numa intensidade, amplie, aumente essa intensidade. Se o teu fruto era para 10, se esforce para que se transforme em 11, em 12, em 15, em 20, em 100. Quem está me entendendo, diga amém. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Preste atenção, porque aqui não está falando de obras da carne, por exemplo. Porque a palavra obras, ela aparece em vários contextos. Tem as obras da carne, tem as boas obras, tem a obra de Deus em nós, e tem a obra do Senhor, e tem outras obras. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: no tocante, muitos professam conhecer a Deus, mas o nega
pelas suas obras. Então, essas obras que diz o apóstolo Paulo, não é essas mesmas obras de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Assim como também não é as mesmas obras, as obras da carne. Esse que não é mesmo. E também não é as boas obras, porque as boas obras está relacionado, ela é mais ampla, diz respeito ao bom testemunho, ao bom comportamento, que inclui a obra do Senhor, mas é mais ampla. Já a obra do Senhor, ela é mais, por assim dizer, objetiva. Existe uma indicação clara do que é a obra do Senhor, diferente de outros textos que falam de obras. Preste atenção, porque isso é importante, crente. O que é a obra do Senhor? Bem, no capítulo 16 do mesmo livro, versículo de número 10, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Vós quem? Vós, Corintos, a igreja de Corinto. Timóteo, quem é Timóteo? Auxiliar do apóstolo Paulo na obra do Senhor. E se Timóteo for, vede que este esteja entre vós sem receio, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Opa, então preste atenção, que ele já está identificando a obra do Senhor como um trabalho. E ele identifica outro personagem que, assim como ele, trabalha na obra do Senhor. Paulo escreve algumas cartas ao apóstolo Paulo. Duas nos chegaram. A primeira, Paulo escreve a Timóteo duas cartas. A primeira e a segunda. Nessas cartas, o apóstolo Paulo nos dá indicações, indícios do que é esta obra do Senhor. Afinal, Timóteo, assim como ele, trabalha na obra do Senhor. Então preste atenção. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. Por favor, não durma. É sério. É sério, porque nós começamos como uma ordenança. Sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Sejam, é uma ordem, é uma ordenança. Isso é um chamado, uma convocação, uma ordenança divina para toda a igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga eu estou. 1 Coríntios 15, 18, 15, 58 é uma ordenança para toda a igreja. Qual ordenança é essa? Seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Levanta a mão aqui. Então essa é uma ordenança para você. Amém? Isso é uma ordenança para você. Isso é uma ordenança para você. Para nós. Então o que é a obra do Senhor? Estou respondendo para você entender o para que você está sendo chamado. Então, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo de número 4, versículo de número 5, diz assim: tu, porém, quem é esse tu aqui, irmãos? A carta está destinada a quem? Então, o tu aqui quem é? Glória a Deus. O povo bom de interpretação de Bíblia. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre
cabalmente o teu ministério. Opa! Que obra é essa do Senhor? Que obra é essa do Senhor? Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Trabalho de um evangelista, o que é? Qual é o trabalho de um evangelista? Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Anunciar as boas novas. Anunciar a salvação aos perdidos. Voltemos para 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 7, que Paulo, falando agora de si mesmo, afinal Paulo e Timóteo, como nos versículos anteriores, eles trabalham na obra do Senhor. Que trabalho é esse? A de um bom evangelista. Aí ele diz: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Pregador, mestre. A obra do Senhor, portanto, o que é? É o trabalho feito para o Senhor, o trabalho feito no reino, que inclui, que tem por objetivo, que tem por intuito a conversão, o ganhar vidas para Cristo. Você está me entendendo? Estou sendo claro? Amém? A obra do Senhor, segundo o próprio apóstolo Paulo, é o servir ao Senhor na propagação do evangelho, tendo em vista a conversão dos perdidos, a salvação dos perdidos, o ganhar vidas para Jesus. A obra do Senhor, portanto, envolve pregar o evangelho com o intuito de ganhar vidas para o Senhor. Amém? Oh, glória. O povo está aprendendo. Está lembrando, né, irmãos? Segundo, a obra do Senhor inclui tudo o que se faz, tendo em vista o ensino das Escrituras para o discipulado, a edificação e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então preste atenção, a obra do Senhor inclui o ganhar o perdido e o discipular. Pregar o evangelho para que se convertam os ouvintes, mas também trabalhar no discipulado, na edificação, no aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Isto é obra do Senhor. Portanto, quando eu estou viajando para Viçosa, e lá eu estarei pregando o evangelho com o intuito de ganhar vidas para Jesus, eu estou fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Portanto, quando nos reunirmos lá em Viçosa e estivermos pregando, tendo em vista que o Espírito de Deus se derrame sobre os nossos irmãos, aí eu já estou falando de crente, e eles sejam revestidos de poder, eles sejam capacitados para fazerem a obra do Senhor, eu estou também, ao ensinar, fazendo a obra do Senhor. Tudo que envolve o aperfeiçoamento, a edificação da igreja, o discipulado dos crentes, é obra do Senhor. Assim como
o evangelismo, ganhar vidas para o Senhor Jesus, é obra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, o ensino que resulta em discipulado, em aperfeiçoamento, em crescimento em fé, em transformação, a imagem de Cristo vem através do ensino da palavra de Deus. Isso é obra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 11, 13 e 16. 1 Timóteo 4, versículo 11, 13 e 16. Ele diz: ordena e ensina estas coisas. Que coisas? A que eu tenho ensinado a você, Timóteo. Ensina. Lembra do Senhor Jesus na grande comissão? Ide e fazei discípulos. Isso é obra do Senhor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso é obra do Senhor. Ide, ganhem. Façam discípulos, ganhar almas. Mas você tem que ensinar esses discípulos. Vocês têm que discipular eles. Obra do Senhor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, e ele agora ele discipulou, ele ensinou o seu sucessor Timóteo, e agora ele está recomendando a mesma coisa para Timóteo. Timóteo, agora vai, o que eu tenho ensinado, ensina essas coisas. Versículo de número 13, ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Lembrando que exortação não é igual o que a gente pensa nos dias de hoje. A turma tem entendido a palavra exortação como repreensão. Repreensão é uma coisa, exortação é outra. O que é exortação? É estímulo, é motivação. Aplica-te à leitura, não é? Porque eu só posso ensinar o que eu conheço, a exortação e ao ensino. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo, lembrando que Timóteo era pastor nesta igreja em Éfeso. Paulo está dirigindo a carta a Timóteo, que agora não é mais o seu companheiro de missões. Ele foi direcionado pelo apóstolo Paulo para que ficasse pastoreando a igreja em Éfeso. Portanto, a instrução ao pastor: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino da palavra de Deus, conforme continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que é obra do Senhor? É a pregação do evangelho, é o aperfeiçoamento da igreja, a edificação da igreja, o discipulado dos crentes, através do ensino da palavra de Deus. Portanto, quando uma dessas mães ou jovens desce para dedicar tempo para ensinar as crianças lá embaixo, elas estão fazendo a obra do Senhor. Então veja que eu estou deixando bem claro o que é obra do Senhor, para que você entenda aquela ordenança do Espírito Santo no capítulo de número 15, versículo 58 de 1 Coríntios. Sabendo o que é a obra do Senhor, nós vamos ler aqui como se fosse assim um apanhado dessas duas verdades. 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 1. Não sou eu porventura livre? Eita! Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
Bem, eu queria que você prestasse atenção quando Paulo fala assim, ó, não sois quem? Sois vós quem? A igreja de Corintos. Vós, igreja de Corintos, sois fruto do meu trabalho no Senhor. E o que é a igreja de Corinto? A igreja de Corinto é formada por aqueles que foram alcançados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, olha a obra do Senhor aqui, que foram discipulados e estão sendo ainda discipulados, as cartas servem para isso. Surgiu uma igreja, e o apóstolo Paulo está dizendo, vós sois o fruto do meu trabalho no Senhor. A igreja gerada pela pregação do evangelho e por esse trabalho do apóstolo Paulo em doutrinar a igreja, ensinar a igreja, formar Cristo nos crentes. Isto é a obra do Senhor, que o Espírito diz. No mais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Bem, mandamento é. Pergunta que não quer calar. Você está fazendo a obra do Senhor? Segundo, se de fato Paulo pelo Espírito falou e nos deu uma ordenança, ao não cumprir essa ordenança, existe aí o pecado de desobediência? Agora que interessante. Só quem faz a obra do Senhor vai começar a entender essa parte da mensagem. A obra do Senhor, ela não é fácil. Ela é trabalhosa. Por isso ela é chamada de obra. É chamado de trabalho. Fruto do meu trabalho. Que envolve esforço, cansaço, fadiga. A obra do Senhor não é fácil. Em muitas situações, fazer a obra do Senhor é doloroso. Ou seja, é mais do que trabalhoso, é mais do que cansativo. É doloroso mesmo. Talvez por isso, porque é trabalho, é obra, é cansativo e até doloroso. Muitos que têm um encontro com Cristo se torna infrutífero na obra do Senhor, porque não querem se gastar e se deixar gastar pelo Espírito de Deus nesta grande, honrosa e maravilhosa missão. Eu fico pensando se isso não tem um pouco do egoísmo. Porque para a obra do Senhor a gente não faz para nós. É para o Senhor. É para o outro. É para um perdido que eu nem conheço quem é. É para alguém que provavelmente nos primeiros contatos vai me dizer um não. Então orar, jejuar, sair da minha zona de conforto, do meu local, me destacar a outro lugar, ir até, é sempre por outro. Por outro. É um movimento horizontal e vertical. Esse outro é o meu semelhante, mas este outro também é Deus. Não é por mim.
Talvez por isso, a obra do Senhor, ela sempre tem carência de obreiros. Tem carência de pessoas que queiram se ajuntar às fileiras do que já estão trabalhando. Por isso é sempre, quem está, ele sempre está sobrecarregado. Ele sempre está fazendo mais do que 2 tarefas. Porque sobra trabalho e falta trabalhador. Acorda, crente. Aleluia. Eu vou tirar um exemplo aqui do quanto a obra do Senhor ela é dolorosa, fazendo um recorte da dor no corpo. Mas existe a dor na alma e, para os tricotomistas, a dor no espírito. Amém? Estou fazendo um recorte da dor da alma. Culto de doutrina hoje, do jeito do Josimar Gonçalves das antigas. Bíblia, né? Olha o que diz o apóstolo Paulo, ou que se fala do apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo de número 16, passagem muito conhecida. Ele estava fazendo a obra do Senhor, e olha o que acontece com ele fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Segunda viagem missionária, obra do Senhor, irmão. Pregando o evangelho, implantando a igreja, e aí numa desses avanços do evangelho, ele expulsa o capiroto de uma jovem, e os donos, os senhores daquela escrava ficam revoltados, porque eles veem secar a fonte de seu lucro, e eles incitam as autoridades, e as autoridades prendem Paulo e um ancião chamado Silas. Silas era um ancião, e tem gente que diz assim: pastor, quando eu ficar idoso, eu não vou fazer a obra do Senhor. Irmão, vá para a Bíblia. Tem lá o Moisés, que foi chamado com 80 anos. Tem um Caleb que disse: olha, o Senhor fez a promessa para mim. Eu tinha 45 anos, agora eu tenho 85 e eu estou vivo e com a mesma força daquele garotão de 40. Vou conquistar Hebron. E aí nós temos o Silas, irmão, que está fazendo a obra do Senhor, e até açoite com vara. Pá! 39 chibatadas. Irmão, eu quase que eu tenho um testemunho desse para dar. Ele não é... Ele virou um testemunho porque eu revidei. Pequei, eu confesso, eu pequei nessa época. Mas quase que eu tenho um testemunho desse, porque o caba veio com um pedaço de vara, assim. Ele arrancou lá da cerca, mas veio, ó. Bufa, eu me defendi aqui. Pá! Se eu tivesse ficado nisso, né, irmão? Eu tinha um testemunho. Eu já apanhei, irmão, por Jesus. Mas não, irmão. Eu estava na carne nesse dia. Aí eu acabei tomando a vara dele e descontei. Perdi o testemunho. Paulo e Silas. Sim, nós estávamos fazendo missões. Vocês já conhecem a história. Olha o que acontece com Pedro e João, Atos capítulo de número 5. Versículo de número 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, Pedro e João, e tendo-os
açoitado, mandaram que não falasse do nome de Jesus e os deixaram ir. Eles estavam pregando, fazendo a obra do Senhor. E o que eles recebem dos ímpios, dos que rejeitam a mensagem do Evangelho? Uma surra. Você tem ideia do que é apanhar? Aqui eu não sei se foi com a zorrague, o mesmo que foi usado em Jesus, ou se foi com varas, o mesmo que foi usado no apóstolo Paulo. Eu sei de uma coisa, que o destroço, as feridas, né, o machucar da carne era terrível, as dores eram dilacerantes. Meu Deus, eu estou pregando o teu evangelho, poderia eles pensar, né? Eu estou fazendo a tua obra e é isso que eu recebo. Pisa, surra. Mas não fica nos apóstolos. Nós temos o grande exemplo, o maior de todos os exemplos, que inclusive inspirou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Inspirou para que eles apanhassem? Não. Inspirou para que eles suportassem o exemplo de Cristo Jesus. Marcos, se eu tenho anotado certo, é Marcos capítulo de número 15, versículo de número 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Lembra do que eu disse? Aqui é só um recorte das dores no corpo, porque existem dores na alma. Exemplo, pastor, o abandono dos discípulos. Jesus esteve sozinho na cruz. O abandono de companheiros de missões. Abandonar o apóstolo Paulo. Ele fala disso quando ele escreve a Timóteo. Alguns me abandonaram. No meu julgamento, eu estive só. Isso dói. E é difícil até mensurar qual que dói mais, se é no corpo ou se é na alma. Se a gente pensar por efeito de duração, eu acredito que na alma dói mais. Porque existem dores na alma que passam de dias. Uma surra, talvez, algumas semanas, mês, mas existem feridas provocadas por situações como essa de abandono, que elas perduram por anos. Fazer a obra do Senhor é trabalhoso, é fadigante e, em muitos casos, doloroso. E aí me vem outra pergunta: mas o que é isso? O que acontece? Que mesmo sendo algo que causa dores e aflições, não apenas no corpo, mas também na alma, isso não impediu, pelo contrário, se ver nos discípulos do Senhor uma motivação para fazer a obra de Deus. Como assim, se eu sei que dependendo da situação isso vai me trazer alguns sofrimentos? Como assim eu ainda me sinto inspirado, motivado para fazer a obra do Senhor? Será que é porque é um mandamento? Eu falo por mim. No meu caso, não. No meu caso, não. Eu acredito que no caso dos discípulos, também não. Bem, existe
algo que provoca nos discípulos uma motivação, que inspira os discípulos para eles se aventurarem, se lançarem na obra do Senhor e padecerem, se for o caso. Eu, olhando por cima assim das Escrituras, eu confesso que eu não fiz um estudo apurado, aprofundado, mas olhando por cima, bem rápido, para trazer algo para vocês nesta noite, eu percebi que nós temos como uma das coisas que inspira e que motiva os discípulos é o exemplo de Cristo e a identificação com Ele. Eu vou repetir. Uma das coisas que inspirou os discípulos no passado, inspira no presente, é o exemplo de Cristo. Cristo sofreu para cumprir a obra do Senhor, para realizar a obra do Senhor. Ele sofreu, ele padeceu. Ora, se o meu Cristo, ele padeceu como eu, fugirei do sofrimento, como eu também não padecerei à semelhança dele fazendo a obra do Senhor. Então se olha para o exemplo do Cristo e se inspira. E segundo, se percebe uma identificação. O que é que eu quero dizer com identificação? Eu estou sofrendo pela obra do Senhor como o meu Cristo sofreu. Que honra! O meu Cristo padeceu dores no corpo, na alma, no espírito. Ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi escarnecido. Eu estou passando o mesmo que ele. Então o que eu estou fazendo de fato é obra dele. Há uma identificação, e nessa identificação há uma aproximação, há um aumento da fé, há uma profundidade na relação, na intimidade com Deus. Porque algo tem que nos motivar, sim ou não? Sim ou não? Então, que seja esse o exemplo de Cristo Jesus. O identificar-se com Cristo Jesus nas suas dores, no seu sofrimento. Estou sofrendo assim como Jesus. Se não, vejamos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 24. Os irmãos vão lembrar desse texto, porque ele já foi mencionado em outra pregação. Regozijo-me agora no que padeço, no que sofro, por vós, a igreja, a obra do Senhor, e na minha carne cumpro o que resta das aflições. Aflições de quem? Identificação com Cristo, com o sofrimento de Cristo. Eu sofro pela igreja de Cristo como ele sofreu por ela, pelo seu corpo que é a igreja. Abra aí em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. E você entende o que é esse suportar a cruz, né? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, se inspirando em Jesus, tendo Jesus como exemplo. Jesus que suportou a cruz. E a cruz foi por quem? Foi pela igreja. Foi para salvar um povo e fazer deste povo o povo de Deus, a igreja.
Ele suportou a cruz. O exemplo de Cristo inspirou os discípulos do passado, inspiram os discípulos do presente. Identificar-se com os sofrimentos de Cristo inspirou no passado, inspira no presente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acredito que motiva os irmãos a fazerem a obra do Senhor, mesmo que a obra do Senhor resulte em sofrimento. Quem está comigo, diga amém. Está ficando melhor agora, estou caminhando para o final. Irmãos, porque fazer a obra do Senhor não traz só sofrimento, não traz só tristeza, traz alegria. Amém? Traz recompensa. Fazer a obra do Senhor é recompensador. Fazer a obra do Senhor gera experiências, sensações, gera uma alegria, gera aquilo que a Bíblia chama algo que é maior do que alegria, nomeia de gozo, que não se consegue em mais nada e em nenhum outro lugar. Fazer a obra do Senhor e ver os resultados, os frutos deste trabalho que é penoso e até doloroso, traz uma alegria que a Bíblia chama de gozo, que não se encontra em nenhum outro lugar. Não se encontra em drogas, por mais que drogas gerem sensações e prazeres como a cocaína. Não se encontra em relações mesmo que sejam relações prazerosas, como relações sexuais. Não se encontra em algo do tipo o comer, porque comer é prazeroso. Em nada e nenhum outro lugar se pode experimentar a alegria, o prazer, o gozo que existe somente no fazer a obra do Senhor. Portanto, só quem prova dessa alegria, só quem experimenta deste gozo é quem faz a obra do Senhor. Quer ver? Atos capítulo 16. Pronto. Vamos ler o capítulo de número 13, lá para o finalzinho. Versículo de número 48. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? A pregação. Ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E crendo todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor, obra do Senhor, por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Você já imaginou você sendo expulso? No capítulo 14, a partir do versículo 19, ele vai ser apedrejado, quase que morre, aos sofrimentos de fazer a obra do Senhor. Perseguição, apedrejamento, rejeição. Mas o que diz o texto anterior? Muitos creram e se regozijaram e glorificaram a Deus. Aí olha o que é que diz o versículo de número 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Existe uma alegria, um gozo que só
experimenta quem faz a obra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo quando ele fala de sofrimento, né, que foi o último texto que nós lemos, Filipenses 1, 24, ele diz assim: eu me regozijo, eu tenho muita alegria no que padeço, trazendo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Jesus, que sofro pela igreja, eu me regozijo, eu me alegro. É por isso que em Atos, eu li Atos 5, versículo 40, amém? Os discípulos, o apóstolo Pedro e João levaram uma pisa, uma surra, e foram soltos. No versículo 41, eles se enchem de alegria. É um gozo que só sente aquele que faz a obra do Senhor. Aleluia. Vamos ler esse texto, amém? Atos capítulo de número 5, versículo de número 41. Versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse o nome de Jesus e o deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Eles estavam alegres, irmão. Sabe o que é misto de dor e alegria? É o que sente o crente, irmão, quando está fazendo a obra do Senhor. Eles estavam com as costas toda lapeada, dolorida, estava latejando as costas, mas o coração estava de alegria. Oh, aleluia! Assim como o meu Cristo padeceu, eu tenho padecido com Ele, por Ele. Aleluia! O mesmo acontece com Paulo e Silas, que foi o texto que eu li em Atos 16, 23. Eles são surrados e são aprisionados. Mas lá na prisão, o que é que acontece com eles? Eles estão presos, braços, perna, tudo está preso. E as costas, queimando, latejando, como diz nós, os cearenses. Mas eles estão tristes? Não, irmão, eles estão tão felizes que eles começam a cantar. Eu não sei qual o cantor, eu não sei qual é o louvor, mas vamos dizer que é esse: eu te louvarei, Senhor. Eu não podia nem levantar a mão que estava presa, né? De todo o meu coração, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Uau, aleluia! A Bíblia diz que os outros presos ouviam, ficavam maravilhados, e Deus do céu recebia. Tá bom, já ficaram presos demais. Manda um terremoto aí, anjo, vai lá, sacode aquele lugar lá. Aleluia! Deixa eu encerrar. Eu acredito ter descoberto porque os crentes, ao sofrer e fazendo a obra do Senhor, preste atenção, fazendo a obra do Senhor, eles se regozijam, eles têm uma alegria que não se encontra em outro lugar, um gozo que não se encontra em outro lugar, mesmo sofrendo. Eu acredito ter descoberto o porquê. Você quer saber, amém? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho do Senhor Jesus, escrito por São Lucas, capítulo de número 15. Você achou o capítulo de número 15 de Lucas? Você pode ler comigo o versículo de número 7. Diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 dos justos que não necessitam de arrependimento. Agora, preste
Preste atenção. O Senhor Jesus, na parábola da ovelha perdida, Ele está fazendo uma afirmação muito forte. Acontece um regozijo no céu, uma alegria no céu, quando um pecador se arrepende, quando uma vida se converte. Vocês entendem isso? Existe uma alegria existe uma alegria em Deus. Deus se alegra. Porque como escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 2 da primeira carta, Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, a vontade dele é que todos sejam salvos, venham um pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Então, quando morre o ímpio, Deus não tem prazer, mas Deus se alegra. Por isso, alegria no céu. Porque Deus está existe uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o pecador se arrepende quando ele tem contato com a pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, disse o apóstolo Paulo. Como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter obreiro fazendo a obra do Senhor, para que o pecador ele possa ouvir o Evangelho e então ele possa decidir-se por Cristo, e haverá em Deus uma grande alegria. Amém? Agora preste atenção, que o mistério está aqui. Versículo de número 6. Chegando a casa, convocou os amigos e vizinhos e disse-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu ainda não entendi, pastor. Existe mais do que um convite de Cristo, um convite de Deus de alegrai-vos comigo. Ou seja, sintam a mesma alegria que eu sinto. Existe mais do que um convite, irmão. Existe um compartilhar. Eu vou repetir para você entender. Existe um compartilhar de Deus conosco. Um compartilhar da alegria que Ele sente, do gozo que Ele sente, de ver uma alma salva, de ver uma igreja edificada, curada, aperfeiçoada. Nós experimentamos algo que não é próprio de nós. É por isso que transborda, que vai além das dores da alma e as dores do corpo. É um gozo que vem dele e inunda o nosso ser. Ele compartilha conosco a alegria que ele sente. E como vem dele, não tem nada aqui, não tem nada neste presente que se compare. Agora você vai entender porque várias vezes você foi abatido, desanimado. Você fez a obra de Deus precisando que alguém fizesse algo por você. E ao estar realizando a obra, estar fazendo a obra ou estar concluindo a obra, você sente um gozo. E você não sabe de onde vem essa alegria. Essa alegria vem do Senhor. 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 Vocês entenderam? Mas existe uma busca no mundo, uma busca pela felicidade. Ei, crente,
a fonte da felicidade. Você só está se recusando a beber desta água, você só está se recusando a viver Ele. Quando a gente vive a obra do Senhor, irmão, a gente chora. Às vezes o choro é de dor, mas às vezes o choro é como esse, é um choro de gozo, de alegria. Um choro que não dá para explicar. É um choro de sentir Ele, de sentir a palavra dEle. A gente chora, mas a gente também ri. Aleluia! A gente cansa, mas Ele também renova as nossas forças. A gente se abate, mas Ele também nos levanta. Existe um companheirismo, existe um compartilhar. É por isso que Paulo disse: eu me regozijo. Você pode ficar com esse texto? Qual texto, pastor? Lucas 15, versículo 6. Alegrai-vos comigo. Senhor, como é que eu vou me alegrar contigo? Faz a minha obra. Participa das minhas aflições. Sofre comigo, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo, porque também comigo você vai se alegrar. Aleluia. Chora comigo, que comigo também você vai sorrir. Aleluia. Sofre comigo, que comigo também você vai ser feliz. Alegrai-vos. Você pode ficar de pé, por favor? Irmão, se não bastasse a alegria do Senhor, esse gozo que vem dEle, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ainda diz: no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que ele quer dizer com isso? Ei, ainda tem uma recompensa nos céus. Ainda tem galardão. Para que galardão? Mas ainda tem galardão. Todas as vezes que você fizer a obra do Senhor e ela lhe trouxer sofrimento, lembre-se do exemplo de Cristo, o teu Cristo. Lembre-se da tua identificação com Ele. Eu estou sofrendo como o meu Cristo sofreu. Estou trazendo no meu corpo, sofrendo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. E exulte, alegre-se, porque o mesmo Cristo que vai compartilhar contigo as aflições dele, vai compartilhar contigo o gozo, a alegria que Ele sente por vidas que se convertem, uma igreja que é implantada, edificada. Quando você estiver sofrendo, lembre-se do que diz a palavra de Deus: aquele que sai chorando, lançando a sua semente, voltará com regozijo, trazendo consigo os seus feixes. Voltará com alegre cânticos.
Aquele que sai chorando e lançando a semente voltará com regozijo, com alegres cânticos, trazendo os seus feixes. Ou seja, quem chora fazendo a obra do Senhor vai com o Senhor se alegrar, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia, aleluia. Você consegue entender, irmãos? Aleluia, que Ele tem compartilhado conosco esta missão maravilhosa de anunciarmos o Evangelho, que é poder de Deus para salvar vidas. Você entende que através da propagação, da pregação do Evangelho, a qual nós fomos comissionados, nós estamos cooperando com Deus na implantação do reino dele aqui na terra. Você entende que você faz parte de um projeto que é sobremodo maior, ele é eterno, ele é de Deus, você faz parte disso. Você entende que Deus, Ele te chamou para você cooperar com Ele, e à medida que você trabalha, você vai estar mais íntimo dEle, ao ponto de chorar com Ele, mas também de se alegrar com Ele. Alegrai-vos comigo, de ter Deus compartilhando contigo a alegria do Senhor. Você sabia que está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força? Com essa palavra eu creio que não eu apenas, porque é o que eu acredito também, mas eu creio que o próprio Deus está chamando a todos, não a alguns 40 desta igreja, mas a todos, para se envolverem, para se engajarem, para se comprometerem com a obra do Senhor, se comprometerem com Ele. Com esta palavra, eu tenho certeza que Deus, Ele está chamando. Deus está deixando bastante claro que não quer nenhum filho seu desocupado. Você entende que eu estou falando de desocupado aqui, não estou falando de trabalho secular, estou falando da obra do Senhor. Deus quer você. Ele te amou e na cruz te comprou, e Ele quer você na obra dele. Vem, irmão, ajuda nós. Tem um fardo que pode ser compartilhado, mas tem poucos que estão levando o fardo que seria para muitos, porque uma boa parte não querem se comprometer. Vem, nos ajuda. Vamos trabalhar junto para o Senhor. Vamos viver juntos o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode fechar os teus olhos?